Valeu, pessoal. Flamengo e Atlético Goianiense entram em campo às 16 horas neste domingo pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Flamengo, vice-líder da competição, segundo colocado, 37 pontos, com um jogo a menos do que o líder Botafogo. Flamengo que tem se caracterizado neste Campeonato Brasileiro por conseguir arrancar pontos nos fins das partidas. Em 6 jogos, o Flamengo conseguiu esse feito. Em 6 dos 18 que disputou até agora, foram 5 vitórias arrancadas depois dos 40 minutos do segundo tempo e um empate contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. O último jogo que o Flamengo conseguiu esse feito foi contra justamente o Vitória, na última rodada, o gol de Carlinhos, que sacramentou a vitória para o Flamengo no finalzinho da partida, vitória de 2-1. Então o Flamengo com 37 pontos, pode ter os retornos de Wesley e Pulgar, que treinaram hoje pela manhã no Ninho do Urubu, mas o Bruno Henrique ainda deve demorar mais um tempinho, participar ainda de uma transição física para depois ser entregue aí aos treinamentos de campo. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, vive um momento difícil no Campeonato Brasileiro, é o lanterna da competição, com 12 pontos, e para essa partida no Maracanã, o técnico Wagner Mancini tem nada menos do que 5 desfalques, todos por suspensão. O costarriquenho Joel Campbell, atacante de renome até internacional, chegou ao clube e, se for regularizado, pode entrar em campo, fazer a sua estreia no domingo no Maracanã. Flamengo e Atlético Goianiense, 16 horas, primeira rodada do retorno. Vamos lá, vamos entender como que é essas vidas cruzadas, né, de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Já falamos, o Botafogo pega o Cruzeiro, quinto colocado. Os 3 jogam em casa, né, mas o Botafogo tem o Cruzeiro, quinto colocado, com 32 pontos. O Flamengo encara o Atlético Goianiense, que é o lanterna, com 12, também em casa. E o Palmeiras joga como mandante, 18º colocado, é o seu adversário com 15 pontos, o Vitória. A tela deixa claro quem tem o adversário mais complicado. Os 3 são mandantes, os 3 precisam vencer, mas claro, o Cruzeiro é o adversário muito mais capaz do que Atlético Goianiense e Vitória. É a rodada que permite Flamengo assumir liderança, o Palmeiras se aproximar? Como é que você imagina essas vidas cruzadas? Nesse recorte da tabela, o Flamengo e o Palmeiras, evidentemente, se entendem não numa rodada fácil, porque eu não acho que nenhum clube olha para os jogos a qualquer momento e diz, não, aqui é fácil. Mas, do ponto de vista da confiança para vencer, tanto Palmeiras quanto Flamengo estão em casa, acompanhados das suas torcidas, enfrentando equipes que neste momento estão posicionadas na zona do rebaixamento. O Vitória e o Atlético Goianiense. O Botafogo também está em casa, a gente falou sobre isso agora há pouco, mas enfrenta um time que, pela pontuação e pelo que mostra até agora no campeonato, é um time muito mais difícil de ser enfrentado e superado, que é o Cruzeiro. Então, na cabeça da torcida do Flamengo e do Palmeiras, creio que jogadores de comissão técnica também, aí está uma oportunidade de, eventualmente, ganhar, fazer sua parte e contar com um tropeço possível, né? Possível, não diria nem provável, possível, do Botafogo em casa contra o Cruzeiro. A gente falou agora há pouco, não dá para dizer quem vai ganhar esse jogo, mas o Botafogo é ligeiramente favorito por estar em casa e por ser tecnicamente superior ao time do Cruzeiro. Mas que ninguém ache que as partidas serão fáceis, porque os times que estão tentando sair da zona do rebaixamento estão percebendo o tempo ficando cada vez mais escasso. Não podem mais escolher partidas, é preciso se dedicar ao máximo. Então, Palmeiras e Flamengo que fiquem espertos nessa rodada contra Goianiense e Vitória. Às vezes a matemática indica um equilíbrio que o futebol e a performance não apresentados não sugerem. Nesse caso, você vê esse equilíbrio realmente muito grande desses 3, assim, o futebol apresentado, diferentes características, pode preferir A ao invés de B, mas é a mesma prateleira de performance? O interessante é que eles são times muito diferentes entre si, né? Cada um deles tenta ganhar de uma maneira diferente, essencialmente falando. Claro que sabem jogar de diferentes formas, mas outro dia você me perguntou quem você prefere ver jogar e tal, e eu disse que tenho preferido ver o Botafogo jogar em relação ao Flamengo e ao Palmeiras. Mas, na verdade, pouco importa se isso vai continuar assim, né? São indiscutivelmente as 3 melhores equipes do campeonato e as 3 que jogam o futebol, entre as que jogam o futebol mais interessante
muito com base em gosto. A parte subjetiva entra muito nessa conversa. Você gosta de times que se defendem muito bem, entendem que se defender é uma arte, você vai preferir uma certa equipe. Se você quer ver espetáculo, troca de passes, movimentos ofensivos mais elaborados, você vai gostar de outra. Se você quer ver um contra-ataque brutal, muita velocidade, muita transição, você vai gostar de uma terceira. Eu colocaria o Bahia, não o tempo todo, porque o Bahia tem mostrado defeitos também, e o próprio Cruzeiro, que pelo elenco que tem e o time que está montando, merece a nossa atenção. Eu acho que a torcida do Flamengo, que é fantástica, é uma nação, não é uma torcida, ela muitas vezes joga contra, né? Porra, vaiar o Lohan, que é um menino promissor, só porque ele tá jogando mal, não ajudou o garoto. Prejudicou o garoto. Então essa torcida que vaiou o Lohan tem responsabilidade nisso. Eu acho que precisa apoiar mais os jogadores e principalmente aqueles que estão começando, que precisam de um apoio. O Lohan realmente caiu de produção. Eu acho exagerado levá-lo para o sub-20. Acho que ele poderia ficar no elenco profissional. Agora, se o Tite mandou ele para o sub-20, tem alguma coisa aí, né? Isso está me cheirando como um castigo. Tem muita coisa que a gente não sabe o que acontece. Só pode ser isso, cara. Porque qualidade para estar no grupo profissional, ele já provou que tem. Bora falar agora sobre o Rennes da França, mais um interessado em Fabrício Bruno. Zagueiro titular absoluto do Flamengo, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e só não está jogando no West Ham porque o próprio Fabrício Bruno recusou uma oferta do clube inglês. Vale a lembrança de que o Flamengo já havia aceitado 15 milhões de euros para fechar esse acordo. O jornalista Fabrício Romano contou nessa quinta-feira que o Rennes da França é o mais novo interessado, já fez contato com representantes do atleta e promete uma proposta para os próximos dias em relação ao Flamengo. O que se sabe é que 15 milhões de euros é a pedida do Fla. Resta saber também se agora o Fabrício Bruno vai topar a negociação. Na oportunidade em relação ao West Ham, ele considerou que o salário a mais que ele teria era muito pequeno, perto dos custos que ele passaria a ter por morar no futebol inglês. Só para arrematar em relação ao Flamengo, o rubro-negro aceitou a proposta de 6 milhões de euros do Red Bull Bragantino pelo meio-atacante Matheus Gonçalves. O negócio só não foi fechado ainda por conta dos percentuais. Red Bull topa bancar 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O Fla quer ficar com os 50% dos direitos. Fabrício Bruno, galera. Ontem a gente trouxe aqui no vídeo que o Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiou que o Rennes tem interesse no Fabrício Bruno. Lá no Flamengo me disseram o seguinte: os empresários nos avisaram que o Rennes já fez uma proposta e tem interesse no jogador, fez uma proposta para o jogador e agora o Flamengo aguarda a proposta chegar lá no clube. Para tirar o Fabrício Bruno do Flamengo, vou falar exatamente o que essas duas pessoas me falaram. Não será fácil. O clube terá que fazer muito esforço financeiro para tirar o Fabrício Bruno da gente. Nós havíamos aceitado a proposta do West Ham porque era uma proposta que a gente entendia que era muito boa para a gente. Se não for uma proposta nesse nível, vai ser difícil tirá-lo daqui. É isso. Então o Rennes, de fato, tem interesse, já fez proposta ao jogador, segundo foi passado à diretoria do Flamengo, pelos empresários do atleta, e agora vai ter essa negociação aí com o Flamengo. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Alguns dados aqui, lembrando que chegamos ao fim do primeiro turno, Flamengo Atlético Goianiense é a abertura do segundo turno, óbvio. O Internacional, por exemplo, está com 5 jogos a disputar ainda no primeiro turno, Criciúma 2 jogos a menos, muita coisa, muito jogo ainda a ser disputado pelo primeiro turno. Mas levando em consideração que o Flamengo, Botafogo, Palmeiras terminaram ali o primeiro turno, o Flamengo lidera a média de público no primeiro turno do Brasileirão 2024. Para vocês terem noção, o Flamengo, primeiro colocado, 51.235 pessoas. Vocês têm noção disso? Uma média de público presente de mais de 50 mil. Isso é assustador, óbvio, de maneira positiva. Mas o que a torcida do Flamengo faz, é para aplaudir. O segundo colocado é o São Paulo com 43 mil. Olha a diferença. Quase 10 mil de diferença na média. 43.156. Terceiro colocado, Corinthians, 42.180. Quarto colocado, Bahia, 37.240. E o quinto colocado é o Palmeiras, 30.928. O que me surpreende
é o Botafogo, mesmo líder atualmente, não está nem no top 5 de média de público no primeiro turno. Eu acho isso feio demais. Porém, enfim, fica aí o registro para vocês. Outra estatística importante, o Pedro foi o líder em gols e em participações em gols no primeiro turno do Brasileirão 2024. 18 jogos, 9 gols, 5 assistências, ou seja, 14 participações, 102 minutos para disputar uma participação de gol, 56% de conversão de chances claras, 5 grandes chances criadas e uma nota aí lá no site SofaScore de 7.24. Bem demais o Pedro no primeiro turno, tá voando de fato. Por falar em Pedro, o Carlinhos tem sido um jogador que tem entrado muito ali no setor ofensivo, muito não, né? Tem entrado em alguns jogos e tem dado conta do recado. E ele deu uma entrevista à Flá TV e falou sobre o Davi Luiz, uma relação bem boa. Eu sempre falei isso, cara, que hoje, que o zagueiro que hoje está muito bem tecnicamente, novamente, né? Ele passou por uma fase ruim, ele sempre foi importante para o Flamengo nos bastidores, já ajudou e ajuda muitos atletas no dia a dia, sobretudo os jovens. E o Carlinhos falou o seguinte, cara, declaração maneira demais, abre aspas, um cara de Deus colocou no meu caminho para me ajudar. É um cara que é sem palavras. Até em uma conversa que eu tive com minha esposa, falei para ela que vim para o lugar certo, onde tem pessoas que olham o lado do ser humano primeiro, para depois olhar o lado do jogador. Gente, isso aqui parece bobagem, mas é sensacional, cara. O Carlinhos se sentiu abraçado. E o Carlinhos passou por um período aí difícil na vida pessoal. Perdeu a mãe, sabe, complicado, passou por uns problemas físicos também, e agora está à disposição e tem ajudado sempre que possível. E por falar em atacante, vocês lembram daquele Thiaguinho que o Flamengo contratou lá em 2019, junto ao Náutico, status de promessa, custando mais de 7 milhões de reais por mês. Hoje ele está emprestado ao 13. E hoje, conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, apurando até a situação do Fabrício Bruno, e essa pessoa me passou esse detalhe. Falou o seguinte, Vene, o Thiaguinho vem recebendo procura de clubes de mercado super alternativos, como o Dinamo Tbilisi da Geórgia e o Chadormalu Arkadan do Irã. Esses dois clubes procuraram tanto os empresários de jogador quanto o Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, tá? Em definitivo, inclusive sem receber compensação financeira, mas impõe exigências, que são elas: ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante de uma futura venda e o vínculo do Thiaguinho com esse clube que ele for ser de pelo menos 3 anos. Por que isso? Porque é o tempo que o Flamengo entende que ele terá de maturação, ou seja, pelo menos 3 anos nesse clube para depois ele render algo e aí o Flamengo ter um lucro futuramente com a venda dele. O Flamengo fez esse modelo de negócio recentemente com o Daniel Cabral. O volante foi cedido de graça ao Estrela Amadora, o Flamengo manteve 50% e um contrato de 4 anos entre Daniel Cabral e Estrela Amadora. Então, o Flamengo tem, assim, gente, não é nada por acaso. São estudos, sabe, levantamentos que o Flamengo, a diretoria do Flamengo faz internamente para poder, entre aspas, definir esse tipo de situação. Então fica aí a informação para vocês. Agora, 2 assuntos que estão dividindo a Gávea. Você já deve ter lido em algum lugar, escutado, que o Flamengo está negociando a compra de parte do Leixões, clube lá de Portugal. Um clube que está passando por dificuldades financeiras, inclusive na parte jurídica. E o outro assunto que está dividindo é a questão da compra do terreno para ter o estádio próprio. Inclusive, na segunda-feira vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo para autorizar o Flamengo a participar do mencionado leilão e ofertar lances em valor igual ou superior ao de avaliação de acordo com o prudente arbítrio do presidente de sua equipe, a fim de que o Flamengo possa adquirir o mencionado imóvel em valor que julgar justo, razoável e compatível com a saúde financeira, devidamente acompanhado dos pareceres das comissões permanentes de finanças, jurídica e de marketing do Conselho Deliberativo e do parecer do Conselho Fiscal. Vamos lá. Primeiro, compra do Leixões. Como é que o Flamengo vai comprar um clube, sendo que isso nem foi levado ainda em votação ao Conselho Deliberativo? Questionei pessoas do clube que, inclusive, pertencem a cargos importantes. E eles me garantiram, Vene, até o momento não foi discutido nada. E é claro que sim, que precisa da autorização e de votação no Conselho Deliberativo. E nada foi discutido até agora com nenhum poder do clube. Leia-se Conselho de Administração, enfim. Da mesma forma que nada
em relação ao estádio foi compartilhado com comissões do COD até ontem, quinta-feira, porque eu estou gravando esse vídeo sexta-feira e amanhã pode ter algo já compartilhado com o COD, por exemplo. Não há estudo de viabilidade econômica, olha isso. Não há estudo de viabilidade econômico-financeira. A pessoa me falou o seguinte: ninguém é contra, mas todos querem ver um estudo de viabilidade que não foi apresentado até o momento pela gestão. Quem questiona é acusado de ser contra o estádio. Aí é um absurdo, gente. Você vai lá para votar. Se você não questionar, é o quê? Você vai lá apenas para, ok, beleza, sim, top. Não é assim. Você tem que entender o que você está votando. Não é simples, não é um assunto simples. Então fica aí o registro, porque esse assunto está dividindo a Gávea. Você é contra, então você é da oposição. Ano eleitoral, gente. Prepare-se, porque a gente vai ver muito assunto nesse sentido, nesse período eleitoral. Falando de campo e bola, Bruno Henrique está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Ainda está no trabalho com os fisioterapeutas, mas foi para o campo. Já é uma evolução. O próximo passo é ir para a transição física. Então está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. O departamento médico, os fisioterapeutas tentam deixá-lo à disposição para quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil. Para mim seria um baita reforço caseiro. Lembrando que é só o Bruno Henrique que está entregue ao DM, aos fisioterapeutas. Os demais jogadores estão à disposição do técnico Tite. Ô Mauro, o Flamengo tem mais preocupação porque joga um dia mais próximo da partida da Copa do Brasil? Ou pra você não, isso não modifica as estratégias? A gente só vai saber na entrevista após o jogo, se o time não jogar bem, o Tite vai falar que isso pesou. O Abel falaria com certeza. O Mauro hoje, eu acho que é um ponto de consenso, né? Que todo mundo fala que um dia a mais de descanso, tem aqui um ex-jogador, faz diferença. Não vai acontecer só com o Flamengo e Palmeiras não, gente. Tem 10 times na Copa do Brasil. Sim. São Paulo tem o Goiás para enfrentar, enfim, todo mundo, um vai jogar sábado, outro vai jogar domingo. O Bahia joga sábado, o Botafogo também. Isso. O Fortaleza joga sábado, o Fluminense joga domingo. Quem é o adversário do Fluminense? Aí eu tenho que abrir a outra... Não, eu tô falando na Copa do Brasil. Aí eu tenho que abrir a outra tabela que eu não vou saber todo mundo de cabeça. Eu vou te o Galo falar joga aqui. domingo. Você quer quem? O Fluminense? Não, todos eles, pra gente entender. Fluminense é o Juventude joga sábado. O Fluminense e o Juventude vai ter a mesma coisa. Grêmio e Corinthians jogam que dia? Os dois? Grêmio joga no domingo, o Corinthians joga no domingo. No domingo. Mesmo horário, inclusive. Bahia e Botafogo, você já falou aí. O Atlético Mineiro joga com o CRB, que não está nessa parada. O São Paulo, que vai a Fortaleza, não sei também se não vai poupar, pega terça-feira o Goiás. O Fortaleza joga amanhã. Não, mas o Fortaleza está fora da Copa do Brasil. O São Paulo joga com o Fortaleza amanhã e depois joga na Copa do Brasil terça, mas aí é com o Goiás. Mas enfim, é outro que vai pensar nesse negócio de poupar. Flamengo mas agora, e Fluminense. Respondendo sem a brincadeira do Tite aí, é óbvio que nesse calendário apertado e no agosto que os dois terão, que é só pancada, primeiro 3 vezes eles juntos ali, né? E aí escapa disso, pega o Botafogo, escapa, pega São Paulo, escapa. É óbvio que um dia já faz diferença, 24 horas. Então, assim, seria interessante, não só para esses dois, para outros todos que vão se confrontar, que se possível fosse, sim, no mesmo horário, inclusive, no mesmo dia, para não ter reclamação. Eu acho que faz diferença. Mas o Flamengo vai jogar em casa. Mas e daí? Vai jogar em casa um dia mais cansado do que o Palmeiras. Não dava para ter feito... Se a gente for olhar ali, será que não dava para ou o Palmeiras ter jogado domingo ou o Flamengo no sábado? Para evitar esse tipo de coisa? Ou quem faz a tabela do Campeonato Brasileiro é uma outra entidade diferente daquela que faz a do Copa do Brasil? Não, né? É a mesma federação, confederação? É a mesma CBF. Então, gente, assim, porque depois quem perde dá sempre uma choradinha mesmo. O Abel, eu brinquei com o Tite, mas o Abel Ferreira, então, ele cansa de falar. Ele sempre fala que 24 horas... Faz muita diferença na recuperação, na preparação, mas principalmente na recuperação, por mais que hoje ele se recupere de uma forma muito mais rápida e saudável do que na época do Fábio, que precisava de tempo e metia aqueles gelo e não sei o quê, né? Piscina no outro dia e tal. Hoje existem uns processos melhores e mais rápidos. Mas faz diferença, um ficou 24 horas mais desgastado que o outro, não significa que vai tirar vantagem, fisicamente vai correr mais, o que ficou mais descansado. Enfim, mas não acredito que isso vá decidir o jogo, né? Mas que devam poupar, eu acho que eles têm adversários que permitem. Sim. Se você olhar a sequência, só tem agora para poupar. Vitória e Atlético Goianiense, né? São os adversários de lado a lado. E depois vai poupar que horas? O Flamengo e o Palmeiras.
Quando for pegar Botafogo, quando for pegar Palmeiras de novo, mas esse Palmeiras é pelo Brasileiro, então tudo bem. Não sei. Os dois têm adversários de zona de rebaixamento. Para você fechar, capitão, essa informação. Dani, eu acho que é importante você olhar para isso também. Acho que os times têm qualidade de elenco para você segurar alguns jogadores. Uns caras que você sabe que vão ser mais exigidos nesse confronto maior, dar um tempo de descanso. Os dois jogam em casa, né? O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Então, assim, o fator casa também tem um impacto, né? Sabe? Motivação, em arquibancada, pressão, enfim. Então, usar isso também a seu favor. Você poupa os jogadores, usa o fator casa também como algo positivo. Até como o Mauro falou, o Pascoal, né? A sequência desses times aí pra frente, de repente vai ser mais complicado de você poupar. Com todo respeito ao Vitória, enfim, ao Atlético Goianiense, que vivem uma briga na tabela, mas assim, são elencos mais qualificados, né? Tem jogadores que podem entrar e suprir ausências. O Fábio, e o fator casa